Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castan e eu vou te falar uma coisa. Faz um tempo aí, eu abri uma caixinha de perguntas e respostas lá no Instagram e alguém me perguntou como fazer análise de CNV, variação do número de cópias. Eu coloquei, eu não lembro o que eu respondi direito, mas eu lembro que eu coloquei PCR em tempo real como uma das alternativas. E as pessoas se espantaram que é possível fazer análise de CNV por PCR em tempo real. Então a aula de hoje é sobre isso. Você vai aprender como utilizar a PCR em tempo real para fazer análise e quantificação de variação do número de cópias. Se você não sabe o que é CNV, fica aqui comigo. É importantíssimo, fundamental. É um tipo de variação genética que está ficando cada vez mais importante, mais conhecida e, consequentemente, a sua importância também mais conhecida. Então a gente se vê daqui a pouco, depois da vinheta. Até já! Então vamos lá, hoje estamos estreando aqui essa carinha nova, esse formato novo aqui dentro do Universo Biomol. Eu tirei aquela minha câmera do lado, meu cabeção tampando os slides de vez em quando para não me preocupar mais com isso, poder fazer o slide livremente e não tampar de vez em quando. Tá aí, esse é o novo formato. Vamos ver se dá certo. Se vocês gostarem, deixa aí nos comentários, tá? Ficou legal o formato e tal. Porque qual que é o problema? O problema é que a tela onde está o slide fica um pouco menor aqui para vocês, mas acho que se você colocar em tela cheia isso não vai ser um problema, certo? Mas depois você me conta aí nos comentários o que você achou deste novo formatinho. Vamos lá, então análise CNV por PCR em tempo real. Antes da gente começar, como de costume, deixa eu falar para você, lembrá-lo de se inscrever. Bom, primeira coisa, se inscreve no canal, mas antes de se inscrever no canal, você termina de assistir o vídeo. Se você gostar, achar que é legal o jeito que eu falo, que o tipo de informação que eu compartilho aqui é interessante, você se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas também. E aí, você também não se esqueça depois de se inscrever lá no site universobiomol.com, porque toda semana eu coloco uma aula nova, de vez em quando aqui a gente faz eventos bastante interessantes, coisa legal. Eu vou mandar essas informações por e-mail lá para você, beleza? E se você não conhece o perfil do Instagram lá do Universo Biomol, vai lá no Instagram, @universobiomol, encontra lá, que ali tem o conteúdo exclusivo, tem caixinha de pergunta e resposta, conteúdo legal pra caramba ali também, e ali a comunicação mais direta, mais pessoal, beleza? Vai lá que tem bastante coisa legal, é coisa diferente do que eu ponho aqui no YouTube, tá? Vai lá porque tem coisa diferente. Olha só, a aula de hoje, obviamente, tem bastante coisa que eu já falei aqui no canal e eu não vou ficar repetindo. Então, se você está chegando aqui e não assistiu essas 3 aulas que eu vou colocar aqui agora, vai assistir essas outras aulas primeiro para você entender o que eu vou explicar aqui. Lógico, eu vou fazer um resumão, mas se você quiser entender para valer mesmo, você tem que assistir essas outras aulas. Quais são? Aula de PCR em tempo real, primeira aula que eu coloquei no canal, é a primeiríssima que está lá, vai lá, assiste ela. Que ali eu explico como funciona a técnica, etc. Dentro dessa aula aqui tem um corte que eu fiz na época que nem tinha corte ainda. Eu fiz corte aqui da minha aula, que eu coloquei a parte só de análises quantitativas, porque nós vamos fazer uma análise quantitativa aqui. Aí eu explico um pouco lá sobre como entender os gráficos da PCR em tempo real para análise quantitativa, tá bom? E por último, tem um workshop de análise de expressão gênica PCR em tempo real, do jeito certo, que eu coloquei faz pouco tempo aí no canal, eu subi essas aulas, são 3 aulas, eu vou deixar o link aí para você. Cara, não tem a ver diretamente com o CNV, mas lá na terceira aula do workshop eu explico o que é o delta, delta CT e como fazer essas contas. Apesar de que a gente vai fazer elas aqui também, lá eu explico com mais calma. Então se você sentir necessidade na parte das continhas aqui, a hora que a gente chegar na parte de quantificação, você precisa de mais informação, mais detalhe, você vai lá nesse workshop, na terceira aula do workshop e procura ali a parte quando eu começo a explicar sobre o delta, delta CQ, tá bom? Vai lá e assiste isso, aí você vai entender tudo. Apesar dessa última aqui, ó, essa aula aqui eu vou falar um pouco, né? Eu vou passar aqui nessas contas com vocês. Mas de novo, se você sentir que vai precisar de mais informação, vai lá. Fechou? Como é que estamos divididos aqui hoje? 4 tópicos. Falamos uma introdução rápida sobre CNV, aí o grosso da aula está aqui, na parte 2 e na parte 3, que é a análise de CNV para PCR em tempo real e a quantificação, delta, delta, CQ. Vamos fazer um delta, delta, CQ para quantificação absoluta. É isso aí, é um delta, delta, CQ de quantificação absoluta.
É o mesmo delta-delta-CQ da PCR em tempo real para a expressão gênica, só que lá a quantificação é relativa. Aqui vocês vão ver que começa uma quantificação relativa que vira uma quantificação absoluta depois. É bem simples, não é difícil não, tá? E aí depois eu vou mostrar para vocês de leve, aqui só vai ilustrar um software de análise que faz essas continhas aqui automaticamente, mas você vai aprender hoje como fazer mesmo. Eu estou falando de conta, mas não é só conta não, tá? Vocês vão entender o racional do negócio aqui. Vamos começar. CNV. CNV é uma sigla, né, para variação do número de cópias. O que é o CNV? O CNV acontece quando o número de cópias de um gene ou região genômica, não necessariamente um gene, varia entre indivíduos de uma mesma espécie. Então, algumas regiões, na verdade, uma boa quantidade das regiões genômicas, genes ou regiões genômicas, elas se repetem ao longo do genoma de indivíduos da mesma espécie. Quando essas regiões se repetem e a quantidade delas varia, é considerado no CNV, tanto para mais como para menos. Pode ser uma inserção ali, essa repetição, a adição de uma região genômica, um gene, ou parte de um gene, como a deleção dele também, tá? Então aqui, ó, um esqueminha, ó, dá uma olhada aqui. Esse indivíduo 1, ele tem o cromossomo que ele recebeu da mãe, o cromossomo que ele recebeu do pai, os cromossomos homólogos dele. Para essa região específica aqui, essa região X, ele tem a repetição dela acontecendo 3 vezes para um dos seus cromossomos, mais 3 vezes para o outro cromossomo. Então, a sequência repetida aqui. Ou seja, ele tem 6 cópias dessa região genômica, que pode ser um gene, pode ser uma região genômica, ele tem 6 cópias dessa região aqui. Esse indivíduo 2, ele também tem as 6 cópias, que ele recebeu do pai e da mãe, só que ele tem mais 2. Então, ele tem 6 mais 2, ele tem 8 cópias. Esse indivíduo aqui tem uma a menos, ele tem 5, e assim por diante. Então, pode ser tanto a inserção, a adição de uma porção, de um gene, uma porção genômica, com uma retirada também. Aqui não está mostrando nenhum com retirada, né, com uma deleção, mas o indivíduo poderia ter 4 cópias, por exemplo. Tá, aqui ele está mostrando essa grande quantidade de cópias, mas geralmente ele não tem essa quantidade de cópias não é tão grande, não vai ali 2, 3, 4, 5 cópias, né, não varia tanto. Você pode variar, mas geralmente não é tanto não. Tá bom? Beleza? Mas isso aí que é o CNV. O grande lance é o que o CNV, variação do número de cópia, eles podem ser responsáveis ou estarem associados por desequilíbrio de ligação a desordens genômicas, desenvolvimento de câncer, desordem neurológica, metabolização de drogas e assim vai. Então, várias coisas que você pode associar, que é possível associar a presença da variação do número de cópia com alguma característica de interesse. Geralmente aí é relacionado à saúde. No caso de humano, relacionado à saúde, né? Então, a análise de CNV, esse tipo, você ir lá para um laboratório, extrair a amostra de DNA de uma pessoa, de um paciente e fazer essa análise, você consegue descobrir se tem variação no número de cópia por diferentes técnicas. Pode ser técnicas de menor resolução, como as análises citogenéticas mais tradicionais, pode ser por FISH também. Pode ser por microarray até sequenciamento de nova geração. O problema aqui na análise citogenéticas ou FISH, resolução mais baixa. Microarray, uma resolução intermediária. Sequenciamento de nova geração pode ser uma resolução maior e assim por diante. Então, tem diversas técnicas que nos permitem fazer a análise da variação do número de cópia, fazer a quantificação. A PCR em tempo real também, porque tratando-se de um fenômeno de variação de quantidade, a PCR em tempo real ela pode ser uma ferramenta de análise, uma ferramenta de quantificação. A gente consegue fazer análise, a quantificação da expressão do gene para PCR em tempo real, quantificação de carga viral de um paciente. A gente consegue fazer quantificação do PCR em tempo real, ela nos permite fazer isso, né? E então a gente consegue fazer quantificação de variação do número de cópia também. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como fazer a análise CNV por PCR em tempo real? Antes de a gente começar, só que um lembrete rápido do grande pulo do gato da PCR em tempo real. A PCR em tempo real é uma técnica que varia da PCR. A PCR, por sua vez, é uma técnica que nos permite fazer cópias de fragmento específico. A gente parte de uma determinada quantidade de um fragmento específico ali, que é um fragmento de DNA, desse DNA que nós queremos estudar, analisar, e por PCR a gente consegue fazer várias e várias cópias de maneira específica desse fragmento específico. Certo? Então a gente faz várias cópias. O PCR em tempo real faz isso também. A diferença é que na PCR em tempo real, a cada ciclo, a cada processo de amplificação da geração de cópias do nosso alvo, há a geração de fluorescência. Misturado ali na reação, nós temos um componente, um agente fluorescente, que vai emitir fluorescência toda vez que o nosso alvo ele é copiado, toda vez que a quantidade do nosso alvo aumenta. Então, olhando aqui, né, uma ilustração, um esqueminha, se a gente começasse uma PCR em tempo real utilizando tivesse uma cópia do nosso alvo, né? Tem um monte de DNA genômico aqui, mas nós temos uma cópia do nosso alvo, aquilo que a gente quer quantificar, que a gente quer analisar. No começo da PCR, ele vai estar ali, vai ter uma quantidade de fluorescência gerada, ou nenhuma fluorescência gerada, uma quantidade muito pequenininha. Conforme a PCR vai acontecendo, esse alvo, esse fragmento aqui, ele vai ser utilizado como substrato, produzindo 2 novas cópias dele.
Essas duas novas cópias, agora como estão em maior quantidade, elas também vão emitir fluorescência. Então nós temos aqui um aumento da quantidade de cópias e um aumento da quantidade de fluorescência, a intensidade da fluorescência ali na reação, que é proporcional à quantidade de cópias. Ou seja, a fluorescência que está acontecendo aqui, ela está mostrando, ela está identificando, ela está brilhando conforme a gente aumenta o alvo. A PCR vai continuar amplificando, vai continuar acontecendo, né? Esse fragmento vai gerar mais 2, esse aqui mais 2, gerando 4 no total. Consequentemente, a intensidade da fluorescência vai ser maior, proporcional a 4 fragmentos. Cada um desses 4 aqui vai gerar mais 2, né? Gerando 8 no total. 8 cópias vai ter uma quantidade de fluorescência maior, equivalente, proporcional a 8 cópias. E assim por diante, até que chega lá no final da PCR. No final da PCR em tempo real, nós temos várias cópias de um determinado fragmento, do nosso alvo aqui, se tiver tudo certinho, é o nosso alvo que a gente quer. No dia de hoje nós estamos falando de CNV, é a região que a gente quer analisar ali, o gene que a gente quer analisar, e um monte de fluorescência discriminando, mostrando para a gente quanto daquele alvo foi amplificado, certo? Então, conforme o alvo vai aumentando de quantidade, a fluorescência presente na reação vai aumentando de intensidade de maneira proporcional. Por isso que a gente, vendo uma PCR acontecer, não dá para saber se o alvo está amplificando ou não. São moléculas ali amplificando, não dá para ver. Mas a fluorescência que nos discrimina, que nos mostra, que representa o que está acontecendo com a amostra, sim, a fluorescência, a intensidade dela aumenta e aí, através do aumento da intensidade da fluorescência, a gente consegue saber que aquele alvo estava sendo amplificado e quanto ele estava sendo amplificado também. Claro que para isso aqui existe um equipamento específico que tem a capacidade de excitar a fluorescência do agente fluorescente, detectar a fluorescência do agente fluorescente, quantificar essa fluorescência, mas dá para fazer isso aí, beleza? É isso que faz a PCR em tempo real. Então, olhando aqui o que aconteceria, né, se a gente começasse a PCR ou a PCR em tempo real com uma única cópia do nosso alvo, que não acontece, a gente vai começar com várias cópias, que extrai o DNA de uma célula, vai extrair de um monte, vai extrair de um grupo de vários tecidos, de várias células de um tecido, então você vai ter várias cópias. Aqui mostrando, né, inicialmente, só para ficar didático hoje, se você começasse a PCR com uma única cópia, essa uma cópia no ciclo seguinte ia virar duas gerando 4, 4, 8, 16, e teoricamente lá no final seriam trilhões, né? Eu coloquei um asterisco aqui, teoricamente, porque essa reação ela não acontece de maneira exponencial até o fim. Né? Exponencial, uma cópia gerando 2, 4, 8, assim, dobrando a cada ciclo, né? Isso é exponencial. Isso aqui acontece de fato, só que até certo ponto da reação. Depois de um momento, a reação ela perde eficiência, entrando na fase de platô, linear e platô. Mas nos estágios iniciais, nos primeiros ciclos, de fato, um fragmento gera 2, 4, 4, 8 e 16, vai dobrando a cada ciclo, né? É isso que a gente vê aqui nessa porção, nessa fase de amplificação da PCR. E é aqui, analisando a fluorescência gerada aqui nessa fase da PCR, é que a gente consegue quantificar coisas, né? Esse gráfico que eu nem expliquei direito, ele está mostrando aqui a intensidade da fluorescência em relação aos ciclos da PCR. A fluorescência ela representa o número de cópias, então quanto mais cópias nós temos do alvo, maior vai ser a intensidade da fluorescência. Isso que está mostrando que a PCR vai avançando, vai amplificando o alvo e a fluorescência vai amplificando de maneira proporcional. E interessantemente, a maneira como o gráfico amplifica, a maneira como esse gráfico aqui é gerada, mais cedo na PCR ou mais tarde na PCR, está totalmente relacionada com a quantidade inicial daquele alvo que eu estou amplificando, né? Quanto mais cópias do alvo eu tenho na minha amostra antes de eu realizar a PCR, ao longo da PCR, mais rapidamente ela vai gerar fluorescência, porque se uma amostra tem uma grande quantidade de um alvo, e ela vai começar a amplificar, utilizar aqueles alvos ali como substrato ao longo da reação, mais rápido, mais cedo na reação, com menos ciclos de PCR, ela vai gerar fluorescência. Quanto menor a quantidade do alvo, né, o contrário, quanto menor a quantidade do alvo de uma determinada amostra, mais tardiamente ela vai gerar fluorescência, ela vai demorar mais tempo de reação, mais ciclo de reação para gerar a fluorescência. Então, como o gráfico amplifica, né? E em que momento aqui, ao longo dos ciclos da reação, ele amplifica, mais tardiamente ou mais cedo, está relacionado com a quantidade inicial do alvo. De novo, quanto maior a quantidade inicial do alvo, mais cedo esse gráfico vai gerar fluorescência, a amostra vai gerar fluorescência quantificável. Isso aqui que a gente está vendo. Quanto menor a quantidade do alvo, mais tarde ele vai gerar a fluorescência quantificável. Certo? E é a partir dessa informação que a gente consegue transformar a fluorescência, que está representando o número de cópias aqui, em valor numérico para a gente fazer as quantificações. Um resumão.
Então, olhando aquele gráfico, né, o mesmo gráfico que eu mostrei lá atrás, agora só que com 3 amostras, e já trazendo para o nosso exemplo de CNV, são 3 amostras. A amostra o CNV-X, tá? Um CNV-alvo que a gente quer codificar. Nós temos a amostra laranja, azul e a vermelha. De acordo com o que eu falei para vocês, se a gente olhasse aqui, comparasse essas 3 amostras, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar a amostra azul. A amostra azul, ela foi amplificando, e ela atingiu um limiar de fluorescência que é uma quantidade de fluorescência que eu estabeleço para eu poder fazer essa análise. Porque eu não posso falar quanto amplificou mais cedo ou mais tarde se eu não tiver um limiar, um valor, um padrão ali para usar como referência. Então eu pego e estabeleço um valor de fluorescência, de intensidade de fluorescência. Isso aqui, esse gráfico aqui, o eixo está mostrando a intensidade de fluorescência. Eu estabeleço um nível de fluorescência para eu poder fazer as minhas análises. Eu estabeleci aqui um nível de fluorescência para todas as minhas amostras, para poder comparar uma com a outra. Então, se vocês olharem aqui, a amostra azul, por exemplo, ela precisou de 16 ciclos de PCR para atingir, chegar naquela intensidade de fluorescência pré-estabelecida por mim, chamada de threshold. 16 ciclos. A amostra laranja ela precisou de um ciclo a menos, precisou de 15, e a amostra vermelha um ciclo a mais. Olhando aqui já dá para falar, né, no processo de quantificação do meu CNV, do meu alvo, qual amostra tinha maior quantidade de cópias e qual amostra tinha menor quantidade de cópias do meu alvo, né, a variação do número de cópias. Eu sei que a amostra laranja, como ela precisou de menos ciclos de PCR para atingir aquele limiar de fluorescência, eu sei que inicialmente ela tinha maior quantidade de cópias do meu alvo. Ela precisou de menos ciclos. Ela saiu ganhando essa corrida já, ela saiu na frente, porque ela já tinha maior quantidade de alvos antes da PCR. Conforme a PCR foi acontecendo, ela precisou de menos ciclos de PCR para chegar nessa intensidade de fluorescência aqui. Um pouquinho menos de reação de PCR em tempo real do que a azul, exatamente um ciclo de diferença. Já a amostra vermelha foi o contrário, ela precisou de um ciclo a mais, então eu sei que ela tem menor, ela tinha lá inicialmente, né, na amostra, esse CNV, variação do número de cópias da amostra azul era menor do que, da vermelha era a menor do que da azul, certo? Já dá para saber. Mas para saber quanto menor, quanto maior, quanto menor também. Imagine que eu tenho uma referência aqui, no meu caso, a referência é a amostra azul. Eu sei, por alguma razão, a amostra controle que eu tinha no meu teste, no meu experimento, eu sei que a amostra azul, ela tinha originalmente 2 cópias do meu CNV alvo, daquele CNV que eu estou quantificando, tá? Então as células da amostra azul, cada uma das células da amostra azul tinha 2 cópias desse alvo ali dentro do seu genoma. Eu coletei essas células, coletei esses tecidos, fiz a PCR em tempo real delas e o resultado de uma reação de PCR em tempo real de uma amostra que tem 2 cópias do CNV alvo por célula, né? Não é no total, é por célula, por genoma. Na reação, ela tem essa cara aqui, ela vai precisar de 16 ciclos. Só que a gente sabe também que a PCR ela duplica o alvo a cada ciclo. A cada ciclo que acontece, ela duplica o alvo. Então a gente faz um raciocínio inverso aqui, olhando para a amostra laranja, eu posso perguntar quantas cópias do alvo tem a amostra laranja, por exemplo. Dá para calcular, né? Se eu sei que a cada ciclo da PCR dobra, o raciocínio é o seguinte, ó. A amostra azul, ela precisou de 16, ela tinha 2 cópias e precisou de 16 ciclos para amplificar. O perfil de amplificação de uma amostra que tem 2 cópias do CNV é essa aqui da azulzinha, ela vai precisar de 16 ciclos. Uma amostra que tem mais cópias, ela vai amplificar um pouco antes. Só que o quanto antes? Exatamente um ciclo. Exatamente um ciclo significa o dobro de quantidade. Né? Se a amostra azul, que tem 2, ela precisou de um ciclo a mais de PCR para atingir esse limiar de fluorescência, a amostra laranja atingiu esse mesmo limiar de fluorescência com um ciclo a menos. Ou seja, ela partiu inicialmente lá antes da PCR com o dobro da quantidade do meu CNV em relação à amostra azul. Certo? Então, eu posso dizer, olhando aqui, já que teve uma variação de menos um CT ou menos um CQ, isso aqui é o valor de CT ou CQ, né? Menos um CQ da laranja em relação ao azul, eu posso dizer que ela tinha o dobro da quantidade do CNV em relação ao azul. O mesmo acontece para a vermelha, só que aqui ela tem a metade, né? Ela precisou de um ciclo a mais, ela precisou amplificar durante um ciclo a mais, dobrar mais uma vez do que a azul. Então significa que lá atrás, antes da PCR acontecer, ela partiu em desvantagem. Essa aqui tinha 2 cópias, essa aqui partiu com 1 cópia, que ela precisou dobrar uma vez mais, certo? Então resposta, quantas cópias do alvo tem essa amostra laranja e vermelha? A laranja tem 4,
e avermelhar uma cópia. Se você já viu alguma aula minha sobre quantificação, sobre análise de expressão gênica, você já deve ter visto um slide muito semelhante a esse. E você vai ver que o processo de quantificação é muito parecido. Quantificação do CNV é muito parecido com quantificação relativa de análise de expressão gênica, que é o que eu vou começar a mostrar agora, exatamente agora. O delta-delta-CQ. A gente vai fazer um delta-delta-CQ para quantificar CNV. Mesmo racional, mesmíssimo racional que a gente utiliza na delta-delta-CQ para análise de expressão gênica. Mesma coisa, tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui só para organizar o raciocínio. Imagine que nós estamos num experimento, nós temos um CNV-X, nosso CNV-alvo, aquilo que a gente quer quantificar. Qual que é o fluxo de trabalho necessário para que a gente consiga sair de uma amostra desconhecida, o CNV, qual a quantidade de cópias que nós temos do CNV-X em uma amostra desconhecida, ou um grupo de amostras conhecidas. Isso que a gente quer saber. Qual que é o fluxo de trabalho? Primeiro, a extração do DNA. Nós vamos trabalhar com DNA, então aqui não é RNA, né? Quando a gente faz a PCR em tempo real para análise de expressão gênica, é RNA, mas aqui não, porque é DNA, é variação do número de cópias dentro do genoma, molécula de DNA do indivíduo. Vai fazer extração, qualquer técnica de extração aí, contanto que você tenha uma amostra pura, em boa quantidade, íntegra no final do processo. Aí vem o controle de qualidade, vai verificar a pureza, a integridade, a quantidade, ver se está tudo bem para você seguir com o experimento de PCR em tempo real. Feito isso, você vai para a seleção dos alvos e dos controles. Aqui a gente pode olhar com mais calma. O que é isso? Antes deixa eu passar aqui, né? Aí depois vem a PCR em tempo real e a análise dos dados. Vamos ver aqui a seleção dos alvos e dos controles, que é o seguinte, ó. Primeira coisa, tem que saber qual que é o alvo que você vai analisar, qual que é o seu CNV-alvo, que é o nosso CNV-X, né? Aquilo que a gente quer analisar, quantificar, descobrir quantas cópias tem desse CNV-X aqui nas minhas amostras desconhecidas. Para isso, para você fazer a PCR deste CNV, de alguma porção desse CNV, não importa muito qual seja essa porção, contanto que seja uma porção conservada, você vai desenhar primer e sonda, né? Pode ser só primer, pode ser com cyber, mas pode ser com sonda de hidrólise também. Então você vai desenhar ou comprar ensaio pronto já dos seus ensaios, primer e sonda ou somente primer. Certo? Primeira coisa, obviamente, desenhar o primer para o seu alvo. Depois você vai desenhar um outro ensaio, vai obter um outro ensaio que é para um gene controle. É um gene que vai servir aqui como um controle interno do nosso processo de quantificação. É um gene com um número de cópias conhecido. O CNV, você não sabe quantas cópias tem, é isso que você quer descobrir, né? Esse é o processo que você está fazendo aqui, descobrir. Mas ao mesmo tempo, nesse seu ensaio aqui, nesse seu experimento, você vai ter que escolher, vai ter que descobrir, vai ter que identificar em um gene que ele é sabidamente, ele é conhecidamente pelo seu número de cópias no genoma. Muitas vezes, no caso de humano, esse gene aqui utilizado é RNase-P. A RNase-P é um gene que sabidamente tem uma cópia, duas cópias, o organismo diploide, né? Vai ter duas cópias daquele gene por genoma, por célula por genoma, certo? Do indivíduo. Então, ela não varia o número de cópias. Você sabe que se você coletar a amostra de um paciente saudável, de um paciente doente, não importa qual seja a situação, você vai coletar a amostra daquele paciente e quantificar a presença do gene RNase-P nessa amostra, vai ter duas cópias, um que veio do pai e um que veio da mãe, dos cromossomos homólogos, né, o organismo diploide, certo? Então, o RNase-P é um bom gene para isso. Ela vai servir como normalizador das variáveis, seria equivalente aqui ao gene de referência, o controle endógeno lá na PCR em tempo real. E, obviamente, você vai ter que desenhar um primer, um ensaio e para esse gene, que você vai amplificá-lo também. Você vai amplificar o seu CNV-alvo e vai amplificar esse também para corrigir as pequenas variações do experimento. Você também vai precisar de uma amostra controle. É uma amostra controle, um controle positivo que você já sabe quantas cópias daquele seu alvo do CNV-X ela tem. Você já previamente identificou isso por outra técnica ou é um controle positivo que você comprou, não importa. O que importa é que você sabe quantas cópias do seu CNV-alvo ela tem. 2 cópias, por exemplo, 3, 4, não importa, mas você tem que saber quantas cópias ela tem. Então, a amostra com quantidade conhecida do CNV, isso vai quantificar, e ela vai servir como referência no processo de quantificação. Seguindo no fluxo de trabalho, nós vamos para a PCR em tempo real, que não tem segredo nenhum aqui, reação de PCR em tempo real, reagente convencional aí, que amplifique bem, né? Então, vai fazer uma montagem convencional da reação, facilita o processo você trabalhar com multiplex, porque você pode pegar esse seu CNV, o ensaio do CNV e multiplexar para fazer uma PCR junto com esse seu gene controle, esse controle interno aí, você pode fazer os dois juntos, um duplex e fazer as duas amplificações ao mesmo tempo, mas não precisa ser duplex, tá? Mas facilita, se você puder fazer um duplex, aí tem que ser som de hidrólise,
é melhor. Interessantemente, tem que fazer triplicata ou quadruplicata, aqui no caso. Mas triplicata, pelo menos triplicata, para você ter certeza dos seus resultados. E, por último, vem a análise dos dados. Certo? Então, vamos começar aqui falando da análise dos dados, que nos interessa agora. Vocês vão ver que, para você quantificar e identificar a quantidade de seu CNV na amostra, o fluxo de ações é o mesmo para o fluxo de ações um delta-delta-CQ para análise de expressão gênica. Uma quantificação relativa para análise de expressão gênica, por exemplo, por delta-delta-CQ, segue o mesmo passo, o mesmo procedimento que a gente vai fazer aqui para CNV. Lá na ponta, lá no finalzinho é que a gente vai mudar um negócio só para transformar essa quantificação relativa numa quantificação absoluta. Aqui nos interessa a quantificação absoluta, saber o número de cópias, né? A gente quer um valor absoluto, quer saber se aquela amostra tem 3, 2, 4 cópias, é um valor absoluto, né? Não me interessa saber se a amostra 1 ou a amostra 2, qual que é a relação de quantidade entre elas, não me interessa, eu quero saber o número de cópias, isso é importante nesse tipo de experimento. Mas o fluxo aqui do delta-delta-CQ vai ser igualzinho, vai ser relativo até na pontinha, a última coisa que a gente faz vai ser transformar essa quantificação relativa numa absoluta. Então vamos ver aqui o que nós temos. Imagine que nós temos a amostra desconhecida, a amostra do seu paciente, a amostra do seu experimento, aí que você vai quantificar o CNV-X, que é o nosso CNV-alfa. Vai ter ali o seu resultado de amplificação e nós temos aqui a amostra controle. A gente já falou sobre isso, mas olhando aqui logo de cara, né? Se a gente olhar logo de cara, olhando para esse gráfico aqui, a amostra controle possui 2 cópias do alvo. Vamos supor, essa amostra controle a gente sabe a quantidade, lembra que a amostra controle a gente tem que saber a quantidade de cópias do alvo que ela tem, ela é um controle importante para isso, ela tem 2 cópias do alvo. Portanto, eu consigo quantificar, né, quantas cópias do alvo eu tenho na minha amostra desconhecida. Aqui nesse caso, como lá naquele exemplo anterior que eu dei, a amostra desconhecida, o CNV da amostra desconhecida, ela amplificou com essa cara aqui, ó, exatamente um ciclo a menos do que na amostra controle. Tem um CQ de diferença. Um CQ de diferença aqui para antes, para mais cedo, significa 2 vezes mais, né? Quanto menor o CQ, quanto mais cedo é o CQ, maior a quantidade inicial do alvo. Aqui, como foi exatamente um CQ, e no caso da PCE reduplica cada ciclo, nós podemos, de uma maneira muito grosseira ainda, dizer que a amostra desconhecida, né, comparando, utilizando como referência a amostra controle, ela tem 2 vezes mais cópias do alvo do que a controle. A desconhecida tem 2 vezes mais cópia do que a controle. Como a controle tinha 2 cópias, a nossa desconhecida tem 4 cópias. Grosseiramente falando, é isso aqui, até semelhante ao que a gente faz lá na PCR em tempo real para a expressão gênica também. Mas nós temos que considerar as possíveis variabilidades que a gente inseriu nesse experimento aqui. Por exemplo, eu poderia ter errado aqui na quantidade de DNA na hora que eu fui pipetar. E se eu sem querer tivesse pipetado um pouco menos de DNA do que deveria da amostra controle na hora de fazer a reação. Eu tive esse resultado aqui da minha amostra controle, né? Isso aqui que eu recebi como PCR em tempo real, nos indicando o que significa, qual o perfil de amplificação de um CNV com 2 cópias. Mas e se esse gráfico que a gente está olhando aqui ele não representa a realidade? Porque eu errei na pipetagem, por exemplo. Pipetei um pouco menos. Então, se eu pipetei um pouco menos, na realidade esse CQ devia ser um pouco mais baixo, né? Ele deveria ser 15, poderia ser 15,5, poderia ser 14. Sei lá, errei na pipetagem, ele poderia diminuir aqui, certo? Pipetei menos, então ele aumentou o CQ. Então esse valor está equivocado. Então imagine se qualquer outra variabilidade que possa distorcer esses resultados também. Você pode distorcer esses resultados com qualquer outra variabilidade. Enzima vencida, erro na hora de montar a placa, sempre fala o mau humor que você vai trabalhar no dia, o dia que você brigou com a sua namorada, com o seu namorado antes de pipetar, de variação entre qualquer coisa que possa distorcer minimamente esses resultados, essa geração de fluorescência aqui, devem ser corrigidos, eles devem ser normalizados, devem ser considerados nas contas para você não gerar um valor enviesado. É aí que entra aquele controle interno, que eu dei o exemplo da RNase-P. Você pode utilizar outro seu experimento, mas eu dei o exemplo da RNase-P. Ele é um bom controle interno, porque a gente sabe que os organismos têm 2 cópias da RNase-P por célula, um que veio do pai e outro que veio da mãe, certo? Então a gente tem controlar essa quantidade de cópias da RNase-P, ela é conhecida, é previamente conhecida, então é um bom controle interno. O que acontece é que toda vez que você tem uma RNase-P, ela vai amplificar, né? Lembra que você fez um ensaio para ela? Então você vai amplificar o seu CNV-alvo que você está quantificando e vai amplificar a RNase-P aqui também, o controle interno.
Você sabe que como ela tem duas cópias, ela sempre tem que amplificar com esse mesmo perfilzinho aqui, com essa mesma carinha, né? Lá, aqui no nosso exemplo, poderia ser no ciclo 27, mas RNase-P sempre amplificar no ciclo 27, porque a quantidade dela, duas cópias, representa o ciclo 27, isso aqui é 27. Se houver variação para mais ou para menos desse 27 aqui, 26, 28, 27,5, qualquer variação que aconteça aqui é um indicativo que houve variação aí na reação, alguma variabilidade que eu inseri, erro de pipetagem, erro, variação de trilote, eficiência de enzimática, qualquer coisa que foi inserida ali, que não tem a ver com o CNV em si, mas ele foi inserido ali. Então, esse controle interno, a variação do CQ do controle interno, ele serve para a gente identificar que houve uma variabilidade inserida ali, e esse valor ele serve para a gente corrigir o valor de amplificação de CQ aqui do meu CNV também, do meu alvo. Porque se houve variabilidade inserida para RNase-P, que está ali presente na amostra também, assim como o CNV, houve variabilidade inserida na mesma proporção, na mesma intensidade para o meu CNV. Se eu coloquei um pouco menos de amostra, eu coloquei consequentemente um pouco menos de RNase-P, um pouco menos de CNV, que é o que eu quero quantificar, certo? A variabilidade inserida ali vai causar impacto nos dois alvos, né, no controle interno e no CNV. Na mesma intensidade. A diferença é que o CNV eu não sei quanto tem, eu não sei como ele amplifica, mas o controle interno, a RNase-P, por exemplo, eu sei que são duas cópias, certo? Então se causou variabilidade num, causou no outro também na mesma intensidade. Então a gente consegue corrigir, normalizar essas variabilidades. Isso aqui eu estou mostrando para a amostra desconhecida. Vamos fazer exatamente o mesmo processo para a nossa amostra controle. Fizemos isso aqui, a amplificação, a PCR em tempo real da nossa amostra desconhecida, amplificando o CNV, que a gente quer quantificar, amplificando o controle interno, a RNase-P, por exemplo, para poder normalizar qualquer variabilidade. Vamos fazer o mesmo procedimento para a amostra controle. Vamos amplificar um interno para ela, vamos amplificar o CNV também, só que aqui a gente sabe que o CNV, quantas cópias ele tem, né? Essa amostra controle, a gente previamente tem que saber quantas cópias existem do alvo ali dentro. Então nota aqui já com os valores que a gente vai utilizar nas continhas, aqui no nosso caso, na amostra desconhecida, o CNV amplificou, precisou de 28,5 ciclos de PCR para atingir o limiar de fluorescência e o controle interno precisou de 27 ciclos para atingir o limiar de fluorescência. Na amostra controle, o nosso controle interno 27 também, então já é um indicativo que talvez não tenha acontecido variabilidade aqui, né? Porque os dois amplificaram com o mesmo CQ. Ele não varia, independente se é uma amostra desconhecida ou uma amostra conhecida, não importa. A RNase-P a gente sabe que tem duas cópias, então, obviamente, a sua amplificação tem que ser semelhante, né? O CQ entre essa amostra tem que ser semelhante. Se tiver muito discrepante, porque teve variabilidade ali. Então, que já é um indicativo, né? Que o controle interno da amostra desconhecida e o controle interno da amostra controle amplificaram com 27, que parece que não teve variabilidade. Ou se teve, causou impacto nas duas amostras do mesmo jeito. Não tem problema. Já o CNV da amostra controle amplificou com 27,5, né? A desconhecida era 28,5 e essa aqui 27,5. Ou seja, aqui já de cara, grosseiramente falando, já dá para ver que tem variabilidade de quantidade, né? Tem uma variação de quantidade, não variabilidade, tem variação de quantidade de CNV aqui, da amostra controle em relação à tratada. Já tem. Então, agora a gente vai chegar no valor mesmo. Aqui eu só juntei os dois gráficos, tá? Aqueles dois gráficos anteriores, mostrando aqui o controle interno de ambas as amostras, da tratada e da controle. Eu coloquei em cinzinha, já que elas tiveram o mesmo CQ, 27. Elas estão sobrepostas, eu deixei elas aqui. E o CNV-alvo da amostra desconhecida e o CNV-alvo, tá faltando aqui o azulzinho, né? CNV-alvo da amostra controle também em azul, certo? Agora a gente vai transformar isso aqui, que é o resultado que a gente recebe numa PCR em tempo real, em valor numérico de quantidade. Vamos lá, delta CQ, quais são os passos? São 3 passos. Primeiro passo, olha só para a amostra desconhecida primeiro, tá bom? Só para desconhecido, que é aquilo que a gente quer quantificar. Primeiro passo desse delta CQ é a normalização da variação pelo controle interno. Nós temos o CQ do nosso alvo, do CNV, e o CQ do nosso controle interno para normalizar, para corrigir aquelas variabilidades, como erro de pipetagem, mau humor, aquela coisa toda, certo? Então o primeiro passo, olhando só para a amostra desconhecida, é fazer essa correção, essa normalização. Então nós vamos pegar o CQ do nosso alvo, do CNV-alvo, e fazer menos o CQ do controle interno.
Quando a gente faz isso, né, do alvo deu 28,5, do controle interno deu 27, deu 1,5. Esse 1,5 aqui nada mais é que o nosso CQ normalizado já, né? Se por um acaso houve variabilidade aqui, erro de pipetagem, interferência enzimática, essas coisas todas, acabamos de corrigir essas variabilidades. Consideramos que as variabilidades aconteceram e já corrigimos. Então nós temos o valor aqui do CQ do nosso alvo já corrigido. Vamos fazer a mesmíssima coisa agora. Isso aqui é o delta CQ, tá? Então é o delta do CQ, por isso você vai fazer um CQ menos o outro, então é o delta CQ. Primeiro delta do delta CQ. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora com a amostra controle. A gente fez isso para tratado, a gente vai fazer com a controle. CQ do alvo menos CQ do controle endógeno, que é 27,5 menos 27, dá meio. Então aqui é o CQ do nosso alvo já normalizado, já corrigido. Se teve variabilidade, estamos já corrigidos e normalizados. Esse aqui também é o delta CQ, só que agora é o delta CQ da amostra controle. Vamos para o passo 2, que é o delta CQ. A gente pega o delta CQ já normalizado, já corrigido da nossa amostra desconhecida e vamos fazer menos o delta CQ da nossa amostra controle, já normalizado da amostra controle. Então, deu 1,5, CQ normalizado da desconhecida, menos 0,5, que é o CQ normalizado da controle. 1,5 menos 0,5 é igual a 1. Esse 1 aqui é o delta CQ. E esse 1 ele já nos indica, não é o valor absoluto ainda, mas já indica quantas cópias, a mais ou a menos, vamos descobrir já já, a amostra desconhecida tem do CNV em relação à amostra controle, certo? Vamos lá. Terceiro passo, vai jogar o delta CQ que você acabou de descobrir na formulinha, que é o 2 elevado ao menos delta CQ. 2 elevado ao menos delta CQ. Este 2, vamos lá, deixa eu mostrar aqui, depois eu falo desse 2. Aqui a gente viu, né, que tinha dado 1. O delta CQ é 1. 2 elevado a menos delta CQ, 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1. O que é esse 2 aqui, né? O que é esse 2 da fórmula 2? Aqui significa justamente a eficiência da PCR. A PCR, quando ela tem uma eficiência máxima, que é o que eu venho falando para vocês até agora, ela não dobra de quantidade a cada ciclo, 1 gera 2, 2, 4, 4, 8, 16, é isso aqui, esse 2 aqui, essa base 2 significa isso, certo? Se você tiver uma PCR com uma eficiência menor do que 100%, que é possível, 85% por exemplo, você tem que trocar esse 2 aqui para 1,85. Se for 90% de eficiência, 1,90. Tá? Dá para calcular a eficiência da reação. Não é o tema da aula de hoje, mas dá para calcular a eficiência. Mas vamos partir do princípio que tem 100% de eficiência, tá bom? Delta CQ, jogamos na forma 2 elevado a menos 1 é igual a meio. Aqui a gente já tem nossa resposta. A gente já tem uma resposta. Nós estamos fazendo a quantificação do CNV da amostra desconhecida em relação à quantidade de CNV da amostra conhecida, da nossa amostra controle, certo? E esse resultado aqui, ele está me dizendo já o que aconteceu. Nós estamos vendo aqui, esse meio significa que a quantidade de cópias do nosso CNV X, do nosso alvo, na amostra desconhecida é a metade da quantidade quando comparado com a amostra controle. Esse meio já é o resultado final. Então a gente vai rever essas contas já, tá? Mas esse meio é justamente isso. Ele está falando que o CNV, a quantidade de cópias do meu CNV alvo na minha amostra desconhecida é a metade da quantidade do meu CNV alvo na amostra conhecida. Só que a gente sabe quantas cópias nós temos na amostra conhecida, não sabemos? A gente não sabe quantas tem lá? A gente não começou esse processo utilizando uma amostra controle com quantidade conhecida do CNV? A gente falou que tinha 2 cópias. Então aqui eu já estou falando que essa amostra aqui, a desconhecida, ela tem a metade da quantidade. Se ela tem a metade da quantidade, ela tem uma. A nossa amostra conhecida tinha 2, a amostra desconhecida tem a metade, então ela tem uma. A gente já vai ver isso de novo. Vamos repassar aqui as contas só. Ó. O delta CQ, os 3 passos. Amostra desconhecida, amostra controle. Mesma coisa a gente fez para as duas, né? Primeiro foi normalizar o CQ para qualquer possível variabilidade inserida no experimento. A gente utilizou o CQ de um controle interno, a RNase-P, por exemplo, que é um gene que tem a quantidade de cópias conhecida, já muito bem estabelecida, que são 2 cópias do gene por genoma. Na verdade, eu nem sei se são 2 cópias, mas são quantidades conhecidas, tá? Não importa agora. Então aqui, ó, na amostra desconhecida a gente fez o CQ do alvo menos o CQ do controle interno. O CQ do alvo tinha dado do alvo, que é o CNV, tinha dado 28,5 menos 27, que era o controle interno.
1.5. Fizemos a mesma coisa para a amostra controle. CQ do alvo tinha dado 27.5, CQ do controle interno tinha dado 27 também. Aqui no caso foi igual da amostra conhecida, né? Então, aqui o 0,5 normalizando. Delta CQ, delta CQ. Agora vamos comparar esse delta CQ com esse delta CQ. Vamos fazer 1.5, estamos comparando a amostra desconhecida com a amostra controle. 1.5 menos 0.5, que é igual a 1. O 1 nós vamos jogar na formulinha, é 2 elevado a menos delta delta CQ, 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é igual a meio. É isso. Então nós estamos falando aqui que o CNV na amostra desconhecida tem a metade da quantidade do CNV na amostra controle. Na amostra controle a gente sabia que tinha 2 cópias, então a gente sabe que aqui já tem uma. E aqui nós temos o gráfico mostrando isso. Ó. Só atenção para esse gráfico, que este 1 que a gente recebe como resultado aqui, ó, esse 1 que a gente recebe como resultado não é o valor da quantidade de cópias, tá? A gente sabe que a amostra controle tem 2 cópias do alvo. Esse aqui é o valor que a gente utiliza como referência para falar quantas vezes mais ou menos a amostra desconhecida tem do alvo. Aqui no caso a gente utilizou um valor de referência e em relação a 1, a amostra desconhecida tem 0,5 de quantidade, ou seja, a metade, né? Tá? Você entendeu que aqui nós não estamos falando, não é um valor absoluto. Isso aqui nós estamos falando de um valor relativo, um em relação ao outro. Não sei, vamos supor que eu não soubesse quantas cópias do meu CNV eu tinha na minha amostra controle. Vamos supor que eu não soubesse. Se eu pegasse um resultado como esse, eu saberia que independente da quantidade de cópias do CNV na amostra controle, a amostra desconhecida tinha metade. Se ela tivesse 4, essa aqui teria 2. Se ela tivesse 8, essa aqui teria 4. Se essa aqui tivesse 2, essa aqui teria uma, certo? Então é só para fazer a relação uma em relação à outra, beleza? Isso aqui estamos numa quantificação relativa ainda, uma quantificação relativa, mas a gente vai transformar numa quantificação absoluta agora, porque a quantidade de cópias, não estão, só resumindo, repetindo, a quantidade de cópias do meu CNV-alvo na amostra desconhecida, ela é igual à metade da quantidade de cópias do CNV na amostra controle, foi o 0,5 que a gente recebeu como resultado. E aí veio o pulo do gato, que eu já falei para vocês. Como na amostra controle, nós sabemos que há 2 cópias, porque ela é um controle, a gente obteve essa amostra conhecida de alguma maneira, tem 2 cópias do meu CNV, na amostra desconhecida, há 2 cópias pela metade, 2 dividido por 2, ou 2 multiplicado por meio, porque multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, que aqui vai ser igual a 1. Então, calculamos, quantificamos o número de cópias da amostra desconhecida para o meu CNV-alvo, utilizando uma referência, utilizando um delta-delta-CQ, certo? Não é difícil, são vários passinhos. Se você ficou na dúvida, se atrapalhou aqui nas contas, vai lá na aula do workshop. Se não, volta nessa aula aqui mesmo e assiste essas continhas de novo. É bem simples. Primeiro passo, normalizar o CQ, utilizando ali um gene de quantidade conhecida, né? Utilizando um gene com quantidade de cópias conhecidas, que no caso poderia ser uma RNase IP. Primeira coisa foi essa, normalizar esse CQ, tanto da amostra controle como da amostra desconhecida. Pegamos esses CQ normalizados e comparamos um com o outro, a amostra desconhecida e em relação à amostra controle. Foi isso que a gente fez. A gente teve a relação, o valor de relação do meu alvo na amostra desconhecida quando comparado esse alvo numa amostra controle. Só que como nós sabíamos a quantidade de cópias da amostra controle, a gente consegue calcular a quantidade de cópias na amostra desconhecida. Foi isso que a gente fez. Não é muito difícil. Se você entendeu já o delta-delta-CQ para análise de expressão gênica, você entendeu isso aqui, porque é a mesma coisa. A única coisa que a gente fez aqui foi essa conversãozinha, né? A única coisa que a gente fez foi essa conversão para ter o valor absoluto do número de cópias. Fica tranquilo, a gente vai fazer isso aqui mais uma vez agora. Ó. Vamos dar uma olhada no software de análise. Vou mostrar aqui um software de análise para você chamado CopyColor. Tem aí outros no mercado. Isso aqui eu estou mostrando um que eu já tinha utilizado antes, que é da Thermo. Nem sei se eles utilizam esse software, mas eu não sei. Nem sei mesmo. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é como essas continhas que a gente acabou de fazer pode ser feito automaticamente, automatizado aqui num software de análise como esse, né? Não é um negócio muito difícil, não é muito difícil de fazer, não. Vamos pegar aqui, ó, que ele está mostrando o resultado final já, tá? Nem olha para isso aqui agora, para essa parte. Nessa porção aqui nós temos a tabela com os resultados da PCR em tempo real. Aqueles gráficos já foram transformados em valores numéricos aqui. E aqui é o processo, as continhas que a gente já acabou de fazer.
Neste caso, a minha amostra controle é a amostra 2. Eu sabia que a minha amostra 2, essa minha amostra 2 aqui, ela tinha duas cópias do meu CNV-alvo. É uma amostra que eu conhecia, eu sabia que ela tinha duas cópias do alvo, exatamente como a gente fez lá na nossa continha, certo? Agora vamos quantificar, vamos pegar uma outra amostra aqui, a amostra 3, por exemplo, e vamos fazer os cálculos para saber quantas cópias de CNV, do meu CNV-alvo, essa amostra aqui tem, utilizando essa como referência. Olha, pula tudo isso aqui da tabela e passa para cá, diretamente para cá. Não, passa para cá. Aqui ele só está mostrando que essa reação ela foi feita em quadruplicata, tá? Por isso que vocês estão vendo a média de CQ ou de CT aqui, por isso está escrito média, porque em quadruplicata ele pegou e fez a média das 4 réplicas. Então a gente está vendo aqui, ó, que essa minha amostra, o meu CNV-alvo nessa minha amostra desconhecida, que é a amostra 3, teve um CT ou um CQ de 25,3. O meu controle interno, que poderia ser uma RNase-P, por exemplo, teve lá 24,26. Então nós vamos fazer a primeira coisa, é normalizar o valor de CQ do meu alvo utilizando esse controle interno aqui. Por exemplo, a RNase-P. Então a gente vai fazer 25,31 menos 24,26, que vai dar isso aqui, ó. Então o delta CQ tá 1.04849, certo? Primeira coisa está aqui. Agora nós vamos pegar esse ΔCQ e fazer menos o ΔCQ da minha amostra controle. Então, o ΔCQ dessa minha amostra desconhecida menos o ΔCQ da minha amostra controle. 1,048 menos 1,12 vai dar, olha aqui, é o ΔCQ, vai dar 0,92. 0,92. 2 elevado a menos ΔCQ, 2 elevado a menos 0,92 é igual a 0,53. Opa, temos aqui um valor próximo do meio que a gente viu lá no nosso exemplo, né? Como a gente sabia que a nossa amostra controle tinha duas cópias, né, do meu CNV, então aqui basta eu multiplicar este número aqui por 2, vou multiplicar por 2. Então vai ficar 2 vezes 0,53, que dá, aqui está o cálculo feito, 1,05. E aqui o número predito, né, porque o valor aqui ele vai ser aproximado, não tem 1,05 cópias. Aqui é uma variação relacionada à matemática, intrínseco também da PCR em tempo real, uma variaçãozinha ali, mas aí você consegue predizer que 0,1 é equivalente a 1, é uma cópia, né? Não estamos falando, não tem um valor, ou ele é 1, ou ele é 2, ou ele é 3, não dá para ser 1,5, tá bom? Então você prediz, como ele está mais próximo de 1 aqui, bem mais próximo de 1 do que de 2, é uma cópia só. Faz a mesma coisa aqui, ó, só pegar vamos fazer só mais uma aqui, só para vocês verem. Essa aqui é a amostra número 15. A amostra número 15 deu 22 de CQ, corrigimos o valor de CQ dela pelo seu controle interno, 22 menos 23 deu esse 0,34. 0,34 menos o 0,12 vai dar o menos 0,47. Menos 0,47 na formulinha, que é o 2 elevado a menos 0,47, é igual a 1,38. Multiplicado por 2, que a gente sabe que o nosso alvo, nossa referência aqui tem 2, vai dar 2,76, que está mais próximo de 3 do que de 2. Então aqui o número predito, número de cópias, 3 cópias. Então, essa amostra 13 aqui, 3 cópias. E aqui é o gráfico, né, mostrando isso, né? Então, vamos pegar, cadê a amostra 2? A amostra 2 está como referência, tem 2 cópias. A amostra 3, que foi a que a gente utilizou, acho que foi a que a gente utilizou, né? A amostra 3 aqui com meio e a amostra, qual que a gente está fazendo agora? A 15. Cadê a 15? Aqui, ó, com 3, ó, próximo de 3, tá vendo? Então, assim que a gente faz a quantificação de CNV por PCR em tempo real. Mais uma consideração. Por que fazer CNV por PCR em tempo real? Bom, primeiro que você tem aí, né, um fluxo de trabalho que é muito rápido, você já conhece, você vai para PCR em tempo real, conhece, é simples, é muito bem padronizado, os reagentes também bem padronizados, é um ambiente mais conhecido, né? Principalmente quando compara com o NGS, com o microarray, é um ambiente mais confortável. Nós temos também aqui alta especificidade, alta reprodutibilidade. Pode ser utilizado como uma ferramenta de validação, a PCR em tempo real pode ser utilizado como ferramenta de validação de CNVs descobertos por outras técnicas. E nós temos uma resolução alta aqui também, né? Quando compara com citogenética, por exemplo, a PCR em tempo real tem uma resolução mais alta, você consegue identificar variações
pequenas, né, de estruturais pequenas, de poucos nucleotídeos. Dá para fazer isso com PCR em tempo real. Bom, era isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que você tenha entendido como é que funciona. Deixe seus comentários aqui embaixo, vamos falando comigo. Não se esquece de seguir nas redes sociais, se inscrever aqui no canal, como sempre. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.